bom dia. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade, o espaço de fala que me foi concedido e espero, de coração e com muita simplicidade, semear algumas reflexões com a esperança de que façam sentido e de que reverberem, o meu lugar de fala, como anunciado, é a educação. Tenho uma trajetória de formação dentro do contexto educacional, mas vou tentando, ao longo da minha fala, fazer alguns links, com o contexto de vocês mais próximo. A minha história começa com a fala de um professor que um dia me disse: Gabi, eu serei o seu professor no próximo ano. Isso eu estava no primeiro colegial e ele seria o meu professor a partir do segundo ano do ensino médio. Ele era professor de Química Orgânica e um dia ele me parou na escada do colégio e me disse o seguinte: Gabi, eu serei o seu professor de Química Orgânica no ano seguinte. E eu sei que você tem baixa visão. Mas eu quero te dizer que isso não é um problema para mim. Eu quero que você acredite em você como eu acredito. E eu vou te provar que você é capaz de aprender Química Orgânica igual ou melhor do que os seus amigos. E essa fala, embora ela esteja lá nos meus 16, 17 anos, no meu ensino médio, eu falo que eu começo com ela porque foi um divisor de águas na minha vida, mas na verdade representa um eco de vozes, de um conjunto de vozes que permearam o meu caminho da educação infantil à universidade. Porque eu fui ouvir o termo exclusão na faculdade. A minha trajetória foi absolutamente inclusiva, apesar de ter uma limitação visual. Então, eu começo dizendo que a inclusão, seja nas empresas, nas escolas, impõe desafios para quem se relaciona com ela, mas é possível. E eu falo esse é possível com conhecimento de causa. Sei que existem deficiências muito mais desafiadoras do que a minha, porque eu tenho um limite visual, mas ainda tenho visão, Essa experiência exigiu de quem conviveu comigo, de quem convive comigo, adaptações, mas são adaptações simples diante de outras deficiências que talvez exijam um pouco mais. Mas quando se tem o olhar para a pessoa e não para a deficiência em primeiro lugar, a conversa muda, E começa-se a pensar nas possibilidades ao invés dos limites. Mas eu me adiantei um pouco, Vamos voltar. Então a minha história começa, desde a educação infantil, com a inclusão acontecendo, com pessoas acreditando em mim, desde os meus pais, que poderiam ter assumido uma postura de ressentimento diante da dificuldade. Bom dia. Porque eu não nasci com a dificuldade visual, Ela foi oriunda de um outro problema que eu tive na infância, então ela foi uma sequela. Até os 5 anos eu enxergava perfeitamente. E se os meus pais tivessem entrado numa postura de revolta, de ressentimento, de melindre, ou de olhar para mim como alguém incapaz, eu não estaria aqui hoje. Então, agradeço a minha mãe, aí, e que é parceira incondicional, em todos os sentidos da minha vida. E os meus professores, que tiveram um papel determinante para que hoje eu também estivesse aqui.
Então essas pessoas me ensinaram a olhar, reconhecer o meu limite e falar assim, me ajuda, isso aqui eu não dou conta. Mas também me ensinaram a dizer, não, pode deixar, daqui para frente é comigo. Isso eu consigo, isso eu sou capaz, isso eu faço sozinha. Então, esse foi um grande presente que a vida me deu. Não ter vergonha de pedir ajuda quando eu preciso, mas saber dizer para o outro, isso eu sou capaz e quero fazer. Então, esse foi um aprendizado inicial e fundamental. Segundo aprendizado, eu me tornei aliada da minha dificuldade. E nunca deixei que ela se tornasse um obstáculo ao meu desenvolvimento, aos meus sonhos, né? A minha força de vontade sempre foi um elemento propulsor, né? Do meu desempenho, do meu desenvolvimento, para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. Mas eu tinha à minha volta pessoas que acreditavam em mim, né? Pessoas que olhavam não para a falta, para o limite, para a impossibilidade ou para a restrição, mas para o potencial que eu demonstrava. E quando eu sentia esse apoio, eu tinha motivação para percorrer o caminho, ainda que existissem obstáculos, ainda que existissem desafios. E desafios e obstáculos todo mundo enfrenta, não é só a pessoa com deficiência que enfrenta, né? Então, com o tempo, eu fui adquirindo a vontade, o desejo, a motivação de estar entre os meus professores, porque eu queria fazer por outros o que um dia eles fizeram por mim, porque foi um diferencial na minha vida, né? Se não fossem essas pessoas que me dissessem, Gabi, eu acredito em você, você acredita? Vamos junto, que vai dar certo. Então, sempre que eu me deparava com a baixa estima, com o ressentimento, porque eu falo, gente, que eu tenho duas características que são assim, não combinam muito, mas eu tenho as duas, que é ter baixa visão e ser perfeccionista. Vocês acham que isso vai dar certo? Minha mãe que o diga, né? Então, eu sou muito exigente, né? Em tudo que eu faço, comigo, com o outro, né? Mesmo minha mãe fala assim, se você enxergasse perfeito, eu tava perdida. Verdade. Né? Porque eu sou muito exigente com tudo. Então, quando eu vejo que eu não vou dar conta 100% da situação, eu nem assumo. Né? Porque eu tenho muito medo de não dar certo, ou de não entregar aquilo que eu preciso, ou de ser insuficiente. Mas a gente precisa olhar para o humano e saber que tem que ter espaço, principalmente num curso de recursos humanos, para os nossos recursos aparecerem, né? Aqueles que a gente tem e aqueles que a gente não tem. Porque a gente se completa, né? A diversidade nos constitui, mas a gente ainda se assusta com a diferença, né? A gente ainda tem receio, né? Como é que será que o outro vai achar? Eu escuto muito assim, eu posso te fazer uma pergunta? Você não acha ruim, não, se eu te perguntar sobre a sua dificuldade de visão? Claro que não. Ela faz parte de mim, né? E ela me impulsionou a ser quem eu sou, a vencer obstáculos, desafios, né? A querer ser melhor. E se eu tenho uma limitação visual, o outro tem uma limitação de empatia, tem uma limitação de sensibilidade, tem uma limitação que não aparece, mas que é tão deficiência quanto a minha que aparece. Só que essas que a gente não vê, né, fica para segundo plano, não é tão importante, a gente não dá tanta atenção quanto aos aspectos que a gente vê, mensura, através do comportamento, através, né, de alguma coisa mais aparente. Então a sociedade tem dessas coisas, mas quando a gente fala de humano, de ser humano, de recursos humanos, precisa ter espaço para o talento e para a insuficiência, porque ninguém é 100% em tudo, ninguém sabe tudo. E essa é a magia da vida, né? A complementação que a diversidade traz. A diversidade não pode ser só um discurso. E para ela migrar do discurso para a realidade,
ela precisa abrir espaços concretos de pertencimento para as dificuldades, para os potenciais, para os limites, para o jeito de funcionar de cada um, né? Então, o que acontece? Eu fui alfabetizada, mas eu usava o caderno com a pauta muito mais grossa. Era a condição que eu precisava para conseguir ler e escrever. Eu precisava e preciso da letra muito grande para eu conseguir ler, né? Então, o Word, vocês têm referência, letra 36, é grandona, né? É a letra que eu preciso para eu conseguir ler. E aí, o que acontece? Quando você põe muitas palavras com letras grandes na página, cabem poucas palavras na página, quando a letra está muito grande. A leitura perde a fluidez. Então, meu raciocínio estava lá na frente, a minha leitura estava lá atrás. Quando os meus professores entenderam que eu já tinha entendido como a língua funciona, que eu transitava bem por ela, que eu tinha vocabulário, que eu aprendia o que eu escutava, pronto. Eles valorizaram o meu potencial. Porque se eles fossem ficar presos no tamanho da minha letra, na espessura da linha que eu usava, no tanto de espaço que eu dava de uma palavra para outra, não tinha me formado. E, modéstia à parte, eu escrevo bem, gente, né? Mas eu entendo como a língua funciona. E aí, o que acontece? Como meu raciocínio ia lá na frente, eu precisei recorrer a recursos de voz. Meu computador fala, meu celular fala. Por quê? Eu precisava de um recurso compatível à velocidade do meu pensamento, que era rápida. Então, se eu fosse ler Braille, tentei aprender, mas não desenvolvia. Para outros, é a solução, né? Se eu fosse tentar melhorar a minha caligrafia, eu preciso de uma letra grande, porque eu preciso enxergar o que eu estou escrevendo. Se eu fosse fazer uma letra estética, bonitinha, redondinha, pequenininha, não ia ser funcional para mim. Então, as pessoas que estavam à minha volta, ao invés de dizer, olha como ela escreve de uma forma que não é a mais bonita, ou a mais legítima, ou a mais... Eu não estava aqui. Se eles não tivessem valorizado a minha oralidade, o meu raciocínio, fiz prova oral praticamente a vida toda, né? Marcava um horário separado com os professores e ali eu tecia o raciocínio, que é o mais difícil, eu vou dizer, porque quando você está de frente do papel, você escreve, você apaga, você reflete, você lembra do conceito, entrega a prova, o professor nem sabe do que você foi e voltou. Quando você fala na oralidade, não tem como você falar assim, apaga aí o que eu falei, que eu vou falar de outro jeito, que eu lembrei que é de outra forma. Isso não existe, porque esse caminho de raciocínio ele também está avaliando por onde eu fui, né? Então, a vida foi me construindo, mas eu tive pessoas à minha volta me apoiando nesse processo, né? E eu preciso dizer que eu sou filha da escola particular, porque eu fiz os estágios na rede pública em decorrência da faculdade pública que eu cursei, e eu tenho absoluta certeza que nos moldes do ensino de hoje, se eu fosse aluna da escola pública, não estaria falando para vocês, né? Que é outra realidade, mas meu sonho de educador é que um dia as escolas públicas tenham a mesma excelência das outras, né? Em matéria de humanidade, de inclusão efetiva, porque hoje a gente tem um discurso, mas a realidade ainda, e trabalhei na PAI como orientadora pedagógica por 5 anos, fazia parte da equipe de avaliação e recebia as crianças da rede. E o que eu mais ouvia das famílias era, o meu filho só fica de fora da sala de aula. Fica 1 hora e pedem para eu buscar. Fica no tablet porque a professora acha que ele não é capaz de aprender o que os outros aprendem. Então, enquanto a gente tiver esse olhar, ainda que seja falta de políticas públicas, ainda que seja falta de formação, mas é um discurso que justifica uma prática que exclui. Ainda que a gente tenha um discurso de inclusão. Porque eu preciso olhar para esse sujeito. Para quem eu estou olhando?
Cada um é um. Então o Braille não funcionou para mim, para o outro é a solução. Para mim o recurso de voz foi viável, para o outro pode ser que não seja. Né? Para mim é letra 36, para um outro deficiente visual pode ser que seja uma letra menor ou maior ainda. Então não dá para você passar a régua do plano e falar assim, eu vou estabelecer aqui um critério de inclusão, um perfil, e todo mundo vai se enquadrar nesse perfil ou nesse critério. Isso não existe. Porque eu posso estar negligenciando potências e supervalorizando limites. Né? Então, eu sentava na primeira carteira, mas mesmo assim eu não enxergava na lousa. Mas as minhas atividades nunca foram essencialmente diferentes dos meus colegas. Era a mesma atividade, o mesmo conteúdo, só que tinha adequações. E os meus professores nunca chegaram para mim e disseram assim, Gabriela, faz desse jeito, porque isso aqui é o melhor para você, viu? Assim vai dar certo. Era sempre assim, Gabi, nós temos esse desafio, nós vamos vencer ele junto. Qual que é a melhor forma? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí, como a gente fazia? Vou dar o exemplo do ensino médio, porque isso ficou mais recente, ficou mais nítido para mim, né? Tinha um gráfico lá de física. O professor descia na minha carteira, pegava uma folha de sulfite, pegava caneta piloto, grossa, colorida, desenhava para mim. Tá visualizando? Estou visualizando. Professor, esse de química orgânica que eu mencionei no começo da minha fala, ampliava as fórmulas, né, da química orgânica, os elementos, as ligações, plastificou, virou que nem peças de um quebra-cabeça. Eu voltava à tarde para os plantões na escola, sentava na mesa da biblioteca, ele montava as cadeias carbônicas, eu tinha que nomear para ele. Ou então eu montava, ele me dava o nome e eu tinha que montar a correspondência. Quando chegava na sala, com mais 40, eu respondia antes dos meninos ficarem com a apostila na mão. Porque eu já tinha internalizado aquele conceito. E eu tinha trazido ele para o meu mundo, ampliado de um tamanho que eu enxergava com uma didática que eu dava conta de aprender. Então, foram esses olhares e essas posturas que me possibilitou trilhar o caminho que eu trilhei. Né? Que não é diferente da equipe dos recursos humanos dentro de uma empresa, quando a empresa deseja incluir alguém. Porque o que eu mais... Lá na PAI tem um setor das pessoas responsáveis por inserir, né, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sabe o que eu mais ouvia? A empresa traça um perfil que a pessoa com deficiência tem que corresponder. Só que não corresponde. Porque o perfil traçado não tem nada a ver com o sujeito real. E aí não vai dar certo. E aí não adianta falar que é a pessoa que não é eficiente, ou que o limite dela é grande demais, ou que ela não dá conta de nada. Porque a realidade não foi adequada para ela. Então, para quem eu estou olhando? Que sujeito é esse que eu estou contratando? A nossa empresa vai abrir espaço para autistas. Então, eu preciso entender como o autismo funciona. Porque só para falar que eu tenho um autista na empresa, não vai dar certo. O autista exibe movimentos estereotipados e não adianta querer que ele não tenha, porque é um mecanismo de autorregulação. Ele tem dificuldade em se comunicar. Eu vou ter uma comunicação alternativa para falar com ele? Por imagens, por gestos, por recursos tecnológicos. Ele não interage socialmente. Então não adianta falar que ele é antipático, ou que ele não se socializa, ou que ele não se relaciona, ou que ele não fala bom dia, ou que ele não identifica uma expressão. É uma característica do autismo. Então, que atividade que eu vou oferecer para essa pessoa que seja não mais isolada,
mas que ela dê conta de desempenhar dentro da sua condição social. Aí eu estou incluindo. Nós vamos abrir espaço para um deficiente intelectual. Deficiente intelectual, ele precisa de repetições. Então, tem que ser uma tarefa que alguém ou alguma coisa o lembre o tempo todo do que ele precisa fazer. Precisa ser uma tarefa operacional, porque o nível de abstração é pequeno. A pessoa é muito concreta. Então, não adianta pôr ele para fazer cálculo financeiro, porque não vai dar certo. O que dentro da empresa ele consegue executar pertencendo? E aí, esse olhar exige mais de mim do que do outro. Porque quando o outro mostra o limite dele, eu preciso, enquanto gestor de RH, ser capaz de olhar além do limite que ele me mostra e ver a capacidade que ele tem. Porque ninguém é só limite. Então, se a pessoa tem um limite por um lado, ela tem uma potência por outro. Mas muitas vezes a gente para o olhar no limite. É igual na escola. O menino é um caso de fracasso escolar. Coitado, não deu conta. Será que ele não deu conta? Ou será que o sistema quis pôr ele na caixinha, padronizar, pôr no trilho, e aí ele não deu conta? Ou eu que não tive flexibilidade cognitiva enquanto professor, gestor, coordenador, para pensar numa estratégia diferente para esse ser humano que é diferente. Então a gente começa a relativizar algumas coisas, né? A gente precisa ajustar a expectativa, a intenção, a possibilidade do outro. Porque se a minha expectativa... Vou fazer uma brincadeira. Todo mundo aqui fala russo? Francês, alemão. Se a faculdade convidasse alguém para dar esta palestra num dialeto russo, vocês iam entender? Ia ser respeitoso? Não. Você entende? Não é isso que a gente faz muitas vezes? A gente conversa em russo e fala assim, como assim ele não me entende? Né? Eu estou falando em grego e estou querendo que a pessoa entende. Qual que é a linguagem dela? O que é que ela dá conta? E aí eu vou ao encontro desse ser humano, que tem um limite, mas eu também tenho. O outro também tem. Só que muitas vezes os nossos limites não aparecem como o do outro. Aí fica parecendo só o outro tem limite. Mas todo mundo aqui é 100% em tudo? Tira 10 em todas as matérias, em todos os semestres? Ou tem uma matéria que a gente vai melhor, outra a gente vai menos? Uma precisa de reforço? Gostam muito de projeto integrador. Entendeu? Então, só que por que a gente não tem esse olhar para o outro? Né? Por que o outro tem que corresponder 100% às minhas expectativas, porque senão ele não é bom o suficiente? Então, é um exercício, sabe? E uma empresa precisa capacitar do presidente ao faxineiro para receber uma pessoa com deficiência. Porque não é só a política do setor. Não adianta um na empresa compreender como aquela pessoa funciona e os outros olhar torto, não interagir, não ficar perto, repreender, falar mal. Não cabe isso. Só que lidar com naturalidade, acolher, olhar para a potência exige de mim, mais do que do outro. Porque o limite do outro põe o meu em evidência. Eu não dou conta de lidar com o diferente. Então, a minha trajetória, né, ela passa por momentos, né, na educação infantil,
no ensino fundamental, no ensino médio, ok. Quando eu fui entrar no vestibular, passar na faculdade, eu precisei solicitar, na verdade nós precisamos entrar com uma ação na justiça contra a FUVEST. Por quê? A faculdade não tinha nada a ver com a USP em si, né? O órgão é independente, o órgão que formula as provas. Eles me disseram assim, num momento de arrogância, é o seguinte, a gente amplia a prova, te dá 1 hora a mais e te dá o auxílio de um valor. Se essas condições não te atenderem, vai estudar em outro jeito. Nesse nível. Porque nós não temos cotas para índios, negros e deficientes. Sério mesmo? 2009. Só que os meus professores tinham condição, assim, eles tinham consciência do quanto eu me dedicava, do quanto eu estudava, do quanto eu sabia, e eles falaram assim, você vai passar como uma aluna nossa. Então a gente vai te dar uma bolsa de cursinho e vai te dar as leis e você vai procurar a sua defesa. E nós vamos mobilizar, porque não tem cabimento. Eu tinha uma professora que aplicava prova para deficiente em concurso. E aí, ela tinha consciência de toda a legislação. E ela me deu a legislação e falou, procura o promotor aqui de Franca. E aí você reivindica os seus direitos, porque essa postura da FUVEST não condiz com a lei. O que dizia a lei? A prova deve ser adaptada de acordo com a característica da deficiência. E a faculdade o que fazia? Punha todo mundo na caixinha. Te dou 1 hora a mais, ok. Na prática, lê 90 questões com 5 testes cada um. Na época era assim, não sei se hoje está assim, vestibular ainda. É diferente você ler de você ouvir. E as questões da FUVEST, eu não sei quem já passou por essa experiência, são minuciosas, são detalhistas, tem pegadinha. Não são questões que você distingue numa primeira vez que você leu, que você escuta. Né? Então, 1 hora a mais, para a pessoa anotar tudo, depois voltar a passar para o gabarito, porque eu precisava desse apoio. Não era suficiente 1 hora a mais. Ampliava a prova. Ok, ampliava. Mas ampliava mais a folha do que a letra. Prova preto e branco. Mapas cheios de detalhes. Na época que eu prestei o vestibular, a primeira fase era teste, né, 90 questões. A segunda fase, para pedagogia, caía história, geografia e português. Prova de geografia cheia de mapa. Prova de história, um monte de charge, de tirinha, de não sei o quê. Não dava para visualizar. Aí, eu prestei a primeira vez o vestibular sem adaptação nenhuma. Sem adaptação nenhuma. Chegou na segunda fase, prova de geografia, o ledor não era formado. Era um voluntário X. Foi ler a prova para mim, me descreveu um mapa errado. A questão valia muito e eu fui mal. Fui mal assim, não atingi a pontuação que eu precisava na segunda fase. Foi aí que eu quis uma adaptação que me atendesse. Qual que foi a adaptação? Ah, Gabi, foi uma prova menor? Não. Foi uma prova mais fácil? Não. Eu só queria uma descrição das imagens que me deixasse independente do olhar de quem estava lendo e que não tinha conhecimento. Só isso que eu queria. Eu não queria a resposta, eu não queria deixa, eu não queria dica, eu queria uma descrição literal. Não tem audiodescrição hoje nos vídeos, nos filmes? É isso. Eu precisava de uma descrição dos mapas que me desse a informação na íntegra, né, real, igual quem estava lendo. Para que eu não dependesse da interpretação de quem estava lendo, porque me prejudicou. Era só isso que eu queria. E não tinha cota, né? Acho que até hoje para deficiente não tem. Mas, enfim, entrei na justiça, precisei fazer 1 ano de cursinho até que a sentença do juiz saiu. Prestei no ano seguinte, fui para a prova sem saber se a prova ia estar adaptada ou não, porque a sentença
vestibular. Cheguei lá, a prova estava adaptada, né? Adaptada com a mesma prova, com o mesmo número de questões, tudo igual. Só que vinha, então eu lembro até hoje de uma tirinha. Então, aí vinha assim, escrito pra mim. A tirinha é composta por um círculo externo que tem em seu centro uma escada apoiada numa árvore. E em cima dessa escada tem um bonequinho, um menininho com o uniforme dos Estados Unidos. Ponto. Quem olha, vê, não vê esses elementos que eu descrevi? Era só isso que eu queria. E aí essa adaptação me fez passar em segundo lugar. Sem cota, sem nada. A mesma forma, né? Então, era isso. Só que eu precisei entrar na justiça. Aí o que aconteceu? O promotor aqui de Franca me disse o seguinte: Gabriela, eu sou um funcionário público, eu não posso entrar com uma ação particular. Mas a partir do seu caso, eu pude verificar que as grandes faculdades não estão honrando com a lei. Então, eu vou pedir uma revisão de todos os grandes vestibulares e vou impor uma multa, certo? Não for, né? Se a lei não for cumprida. Não sei se isso vigora até hoje, não sei como está. Eu só sei dizer que depois de mim entrou um cego na matemática e um surdo na química na USP de Ribeirão. Só que aí eu pergunto para vocês, é todo mundo que tem conhecimento do direito? Não. É todo mundo que luta pelos seus direitos? Não. Quantas pessoas, por serem mais simples e não menos sabedores, não com menos potencial, mas mais simples, quantas pessoas mais simples selam o seu futuro por um não arrogante, preconceituoso, que diz: nós não atendemos ainda índios, negros e deficientes. Não sei em que país que não atende, porque a lei existe, mas a questão é quem briga por ela. Não basta ter a lei, né? Todo mundo fala assim: hoje nós temos leis. Quando a gente olha para as leis, né, a coisa evoluiu muito, porque no passado essas pessoas eram segregadas, eram colocadas, né, em isolamento. Até hoje a gente vê, né? Trabalhando na PAI, a gente ainda vê muita coisa, né? Mas por quê? O constrangimento social é muito grande. Se vocês ouvirem os relatos que eu ouvia dos pais de autistas, a gente chora e fala: não acredito que eu vivo nesse mundo até hoje. Em pleno século XXI isso acontece? Acontece. Então as famílias preferem ficar reclusas para não, porque já é pesado, né? Já é desafiador. E aí a sociedade ainda ratifica isso. Reforça o rótulo ao invés de dizer: vamos juntos, né? Então, não basta ter a lei, você tem que lutar para que ela vigore. Só que ao mesmo tempo é um desafio, porque eu tinha um professor na faculdade de políticas públicas que falava assim: a gente não humaniza por decreto. E é verdade, a gente não humaniza por decreto, né? Infelizmente, pôr uma rampa na calçada é fácil, gente. Pôr um elevador na escola, ok. Adaptar uma atividade, possível. Mas se eu olho para o outro, para o meu funcionário, para o meu aluno e penso assim: ai, coitado, não aprende, não faz bem. Nossa, olha que dó. Deixa eu ir lá fazer por ele, porque senão não vai fazer direito. Não há o que se fazer. Então, eu falo que o grande entrave da inclusão, seja onde for, é a acessibilidade atitudinal. Eu preciso acreditar que o outro é capaz, né? Eu preciso ter empatia. Eu preciso me aproximar do humano e tentar sentir minimamente. Claro que isso não é possível, porque cada um tem uma criação, uma trajetória, uma experiência, uma possibilidade, uma restrição. Mas eu preciso, na medida do possível, tentar enxergar pelos olhos do outro. Eu tenho formação de psicodrama, né? E aí, o pai do psicodrama, Levi, já
Jacob Moreno tem uma frase que para mim é a síntese da empatia, né? Que fala assim: e quando estiver perto, arrancarei os seus olhos e colocarei no lugar dos meus. E arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos seus. Assim, eu te verei com os seus olhos e você me verá com os meus. Porque se a gente não se despe da própria bagagem para se relacionar com o outro, não rola. Não acontece. Eu preciso olhar para esse outro. E aí, no meu trabalho, né, eu primeiro fui pedagoga do IGEPAM. Vocês têm registro do seja IGEPAM? Não. Serviço de acolhimento de crianças vítimas de violência doméstica. Antigamente a gente chamava de orfanato. Hoje a gente chama de serviço de acolhimento. Então são crianças que sofrem violência no contexto familiar, são retiradas pelo juiz, moram na instituição até segunda ordem. A família é reabilitada quando possível para receber essa criança de volta ou ela é colocada para adoção. E eu era pedagoga do serviço de acolhimento. Então eu fazia mediação entre a instituição e as escolas da rede. Né? Eu procurava as escolas, entre aspas, mais humanizadas, pessoas mais abertas, mais disponíveis para colocar essas crianças, porque o simples fato de serem de instituição tinham um rótulo. Não tinham deficiência física, motora, visual, mental, mas porque eram da instituição. Ah, é da instituição. Percebe? Tem outro olhar, né? Sim. Até hoje. Hã? Até hoje tem. Hoje. Então, eu fui pedagoga de lá 3 anos e depois eu fui orientadora pedagógica da PAI por 5 anos e agora estou me preparando para o doutorado, terminando pós em autismo, estou com outros horizontes. Mas, o que eu queria dizer? Que esses espaços foram constrangidos à acessibilidade atitudinal a partir do momento que eu fui contratada. Porque assim, eu escrevo super bem. Então, eu escrevia relatórios, ajudava os meus superiores a compor documentos importantes, mas eu usava o editor de texto, usava os programas de voz, mas eu precisava de alguém formatar o que eu escrevia, revisar o que eu escrevia. Minha mãe muitas vezes me auxilia com isso até hoje, né? Porque a parte visual do texto, espaço, parágrafo, tamanho de letra, negrito, não dá, gente. Isso invalida a minha capacidade de escrita? Não. Entendeu? Outra adaptação. Preciso dos arquivos que eu preciso ler numa versão que os programas de voz decodificam. Porque se você me mandar uma foto, não vou conseguir. O programa não lê, ou lê com muitas restrições. Preciso do arquivo em PDF. Qualquer PDF, não, tirar foto do livro e fazer um arquivo, não lê. Então eu tinha que ler documentos, produzir relatórios, tanto no IGEPAM quanto na PAI, preciso do arquivo no formato tal, senão nada feito. Não há o que fazer. É a minha adequação. E como eu disse, são adequações simples, perto de outras deficiências que tem por aí. Como que eu incluo uma pessoa que não enxerga nada? Como que eu incluo uma pessoa que não ouve? Né? Ou uma pessoa que tem muita sensibilidade a aspectos do ambiente, igual os autistas, por exemplo, são muito reativos, né? Muito sensíveis a som, a luz, a muito estímulo visual, enfim. Como que eu incluo essas pessoas? E aí, hoje em dia, se fala muito da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, que é mais interessante do que a CID, né? Porque a CID você põe lá o código da doença e parece que a pessoa morreu junto com o diagnóstico, né? Atestou ali, falou, nossa, é autista, agora não precisa fazer mais nada porque, né? Muitas vezes na escola a gente
gente sabe que o diagnóstico é um direito, mas ele vira zona de conforto, né? Porque aí eu falo assim, ai, viu, eu sabia que ele tinha alguma coisa que não aprende. Ah, eu já fiz tudo por esse funcionário, o negócio é mandar embora porque, olha, não vai pra frente, não desempenha bem, não realiza bem, não tem o que se fazer para incluir. Então, essa classificação internacional de funcionalidade, ela consegue, nos diferentes setores da vida, mapear, né? O que essa pessoa faz bem? Onde que é o melhor campo de desempenho dela? No meu caso, a habilidade que compensa a visão é a memória, desde muito criança, né? Eu falo que eu decoro até o que eu não quero. Tem hora que eu falo assim, gente, mas por que eu sei isso até hoje, né? Não está ocupando espaço na HD, mas não consigo apagar, né? Então, é assim, ó, é instantâneo. Eu vejo um número de telefone, é como se ele migrasse para minha tela mental, né? Eu decoro instantâneo. Minha mãe fala assim para as pessoas na rua, fala para ela que ela decora, eu tô sem papel aqui, mas pode falar que ela decora. E todo mundo tem, né, um sentido compensador, porque ninguém é só limite, né? Então, a classificação internacional de doenças, ela vem nessa linha, né? O que essa pessoa faz bem? Qual a melhor função para ela, né? Aonde que ela vai se adaptar melhor? Isso é inclusão. Magazine Luiza, recentemente, precisou cumprir com uma cota de 300 vagas no Brasil inteiro, né? 300 pessoas com deficiência contratadas para diferentes lojas no território nacional. Contrataram uma TO para ajudar na seleção e na avaliação das pessoas que enviaram o currículo, para encaixar essa pessoa num setor onde ela fosse funcional, né? Hoje se fala na educação especial, tem um autor que nós estudamos, que é o Gardner, né? Ele fala das múltiplas inteligências, porque hoje não é mais só o cognitivo. Quantas vezes a gente ouve falar, desde que a gente é criança, nossa, fulano é ótimo para matemática, mas para português, isso é com todo mundo, certo? Não é só para pessoa com deficiência. Então hoje se fala da inteligência musical, da inteligência artística, da inteligência corporal. Hoje existem outras aptidões a serem olhadas na avaliação de alguém. Não dá para olhar só para o cognitivo, né? Claro que numa sociedade letrada, ler e escrever é pré-requisito. Mas é o que eu disse no começo da minha fala. Se os meus professores estivessem apegados à estética da minha caligrafia, não estava aqui não. Só que o que eles fizeram? Potencializaram a minha oralidade, deram corda para o meu raciocínio, perceberam a minha capacidade de abstração, de simbolização, de interpretação. Pronto. Eu escrevo o necessário. Assino lá quando precisa, reforço a linha, falo, ó, vai ficar maior, preciso de assinar com canetinha para eu poder enxergar, e tá tudo bem. Quando a gente olhar para isso com estranhamento, nós não estamos incluindo. Mas a partir do momento que eu aceitar o humano na sua diversidade, nas suas potências e faltas, aí a gente começa a caminhar para uma inclusão real, né? Então, mas aí eu pergunto, se não fossem as leis de cotas, vocês acham que as empresas contratariam? Não. Entendeu? Vocês têm a resposta. Que nós não incluímos ainda. E é porque o outro não é capaz? Ou é por uma incompetência do sistema? Que mundo de velocidade, mundo de instantaneidade, mundo de metas a serem cumpridas, mundo de alto rendimento. Como que eu vou pôr uma engrenagem que falta um dente? Ela não vai rodar na mesma velocidade das outras. Então, eu tinha uma diretora na PAI, era engraçado, né? Ela falava assim, eu trabalho com todos os tipos de deficiência há mais de 15 anos.
mas é a primeira vez que eu trabalho com uma deficiente que a eficiência é maior do que a dificuldade. E essa fala era uma ótima pessoa de se conviver, as nossas ideias batiam, me dava muita autonomia, não é a diretora que está lá atualmente, é outra que saiu. Então, assim, nenhum problema com ela. E ela falava essa fala, ela falava isso como uma forma de elogio à minha pessoa. Mas ela me traz, né, e eu tenho um pezinho na análise do discurso, quando a gente analisa o discurso, a gente vê o lugar do senso comum. O que é o olhar do senso comum? Ah, deficiente tem que render menos, tem que fazer com menos competência, vai entregar incompleto, não vai fazer direito, vai fazer mais ou menos. Então, como assim uma deficiente tem uma eficiência que é maior do que o limite que está posto? Então, ela não viu tanto que ela estava sendo preconceituosa quando ela falava isso, porque ela falava isso com amor. Então, na cabeça dela, ela estava me elogiando. Na escrita, da deficiência para a eficiência, é uma letra que muda. A gente tira o D, certo? Do começo da palavra. Então, é um ajuste mínimo. Mas na conduta, dá trabalho. Né? Mas se a gente ajustar o foco, sair da zona de conforto, não se incomodar tanto pelo jeito de funcionar do outro, porque eu também tenho o meu, né? E me dispor a olhar para além os potenciais que essa pessoa tem, que precisam ser descobertos. Eu começo a fazer a diferença. Mas enquanto a gente parar no limite, na falta, na justificativa, nós estamos fazendo corofaia. E aí pode ter a lei que for, que a inclusão vai continuar sendo um discurso. Então, assim, gente, não sei quanto tempo eu falei. Tem um vídeo, pode ser? Só para fechar, aí a gente abre para pergunta. Não, se você quiser fazer alguma colocação que você acha que é importante, fique à vontade, viu? Sim, mas assim, eu acho que basicamente era isso, era contar um pouquinho da minha trajetória, dizer que ela foi possível apesar dos pesares, né? Nem por isso sem luta, sem enfrentamento, sem reivindicação, né? Mas eu contei com uma estrutura familiar, acadêmica, né? Eu falo que os meus professores foram preparados para me receber, porque eu sei que a minha trajetória é uma exceção. Em algum momento, esse percurso apresenta falhas, né? Em geral, na maioria dos casos, eu ouvindo pais e mães e crianças, né? A gente vê que um professor acolhe, mas o outro não. Numa escola dá certo, mas na outra não dá. Aí vai para o mercado de trabalho, são outras as questões, porque a gente ainda está em processo, né? Lá atrás era a segregação das pessoas. Hoje a gente tenta, pelo menos no discurso e na lei, reinserir. Mas como fazer isso de uma forma que não seja inferiorizante e que seja real e que seja humana, né? Vai esbarrar nos nossos recursos humanos, essencialmente, né? Ou na falta deles. E aí a gente precisa lutar para ir minimizando essas questões. Antes a gente falava disso com receio, hoje isso já é pauta de uma jornada. Então, assim, vamos caminhando, mas a gente precisa entender que mais do que política pública, de que mais do que lei, de que mais do que formação, isso começa em nós, no meu olhar, né? No meu jeito de relacionar, no meu jeito de interpretar, né? E aí eu penso que seja o tempo, porque é bem isso, a gente não humaniza por decreto, por imposição, né? por lei, por regra. Às vezes isso tudo ajuda, são mecanismos, né? Mas eu preciso de educar o meu olhar, né? O meu olhar precisa incluir, né? E eu preciso estar disposto a ir em direção ao universo do outro e saber que eu, enxergando, falando, andando, pensando, sendo independente, autônomo, for
mas todos nós temos aonde melhorar, aonde aprimorar, aonde se olhar, e a terapia conta isso para cada um. Né? Não sei aqui quem faz, mas todo mundo tem o que cuidar. Né? E por que muitas vezes a gente olha para o outro como se a gente fosse superior? Né? Porque quando eu falo, olha lá, coitado, não sabe, não faz, não acontece, eu estou me colocando num nível acima. Né? Então a gente precisa abandonar esses lugares para se relacionar com o outro de verdade. Né? Então, assim, eu espero, né, ter plantado algumas sementes, ter semeado algumas reflexões, ser incomodado, porque o incômodo é que faz a gente se movimentar, né? E é isso. E assim, para fechar isso que eu estou dizendo, né, eu queria passar